Fala, meus queridos, bem-vindos a mais uma aula. O assunto hoje é como desbloquear o seu aprendizado no Databricks, tá? Um assunto muito importante para você que está começando, porque hoje eu vou te ensinar como que a gente faz uma das coisas mais importantes para você ter um ambiente de Databricks sem custo e ter um Data Lake também. Esse você tem que pagar, mas é realmente muito pouco. Só que o que acontece? Num projeto real, o Databricks ele vai puxar as informações a partir de um Data Lake. Então, se você entender esse conceito aqui, você pode fazer projetos parecidos com os projetos de verdade, ou seja, você vai ganhar experiência real de trabalho, só que você não vai precisar pagar para usar o Databricks, tá? Então, eu vou te ensinar isso aqui na aula de hoje. Vamos lá para as aulas. Primeiro, começando aqui pela nossa comunidade, essa aula ela vai se encaixar nessa trilha do Comece por aqui, porque realmente é uma aula pensada para pessoas que estão iniciando, beleza? Eu tenho aqui um roteiro que se chama Como Desbloquear o Aprendizagem de Databricks. O passo 1 é fazer uma conta no Databricks Community. Eu já falei disso aqui em outra aula, mas eu vou recapitular bem por cima, tá? Na outra aula tem mais detalhes sobre o Databricks Community. E o que você vai fazer? Você vai vir na página de inscrição, você precisa fazer o seu cadastro e você vai vir para essa página aqui. Então preste atenção porque aqui tem uma coisa muito importante. Se você já utiliza alguma dessas clouds, se você clicar aqui, ele vai levar você para a sua cloud. Por exemplo, eu uso Azure, se eu clicar aqui eu vou lá para Azure. E a gente não quer isso nesse momento. Como a ideia é usar o Databricks Community, você vai clicar aqui embaixo, Personal Use, Get Started with Community Edition. E esse aqui é uma versão sem custo, com limitações, mas você consegue fazer muita coisa e é isso que eu vou te ensinar hoje, tá? Depois que a gente fez esse passo aqui, você precisa ter uma conta na Azure, tá? Você pode fazer uma conta gratuita, eu não sei se você consegue fazer tudo na conta gratuita, mas mesmo assim, se você precisar pagar, vale a pena porque é muito pouco. Então saiba que para você fazer a sua conta na Azure, você vai precisar de um cartão de crédito e o custo de fazer um Data Lake é realmente praticamente nulo, tá? Para esse nosso caso aqui. Depois, a gente vai fazer o mount do Data Lake e é esse aqui o tema da aula, esse ponto é muito importante e é isso aqui que vai te desbloquear o aprendizado, beleza? Então, vamos lá. Eu já fiz a minha conta aqui na Azure, eu espero que você faça a sua e crie uma assinatura, tá? E a gente vai partir daqui. Então, eu estou aqui na minha Azure, eu tenho um grupo de recursos, mas eu posso vir aqui e criar um novo recurso. Eu vou pesquisar por Storage. Vai aparecer aqui Storage Account, é isso que a gente precisa criar. A gente tem que dar um nome, então eu posso dar ADLS... aula Databricks. Esse nome tem que ser único, não pode ter traço, acento, nada. Ele tem que ser somente letras. A gente pode escolher essa opção, que eu sei que é a mais simples de todas. E aqui é bom deixar as configurações padrão, tá? Porque o nosso estudo é bem simples. Só que isso aqui é extremamente importante. Se você não fizer isso aqui, vai dar errado, tá? Então, o que significa Hierarchical Namespace? Isso aqui faz a nossa Storage Account funcionar de fato como um Data Lake, tá? Então, sem isso aqui a gente não vai conseguir fazer e ele também permite um controle de acesso. Então, a gente realmente precisa disso aqui. Todas as outras opções, o default vai funcionar, tá? Pode colocar Next, Review e agora a gente vai criar uma Storage Account. Vamos deixar criando e eu vou explicar um pouquinho dos próximos passos enquanto isso aqui é gerado, beleza? Então vamos acompanhar, isso aqui demora alguns segundinhos, no máximo 1 minuto ou outro, e vamos explicar isso aqui, tá? Seguindo o nosso roteiro, a gente sabe que depois que a gente criar esse Data Lake, a gente precisa fazer um mount, tá? E eu vou deixar uns códigos aqui para ajudar, e você pode acessar esses códigos lá na nossa plataforma, então você pode baixar essa aula por lá também. E aqui são os passos que a gente vai ter que seguir, beleza? Primeiro, criar um App Registration. O que é o App Registration? Isso aqui tem a ver com uma identidade, tá? O que a gente vai fazer? O Databricks, ele vai
pegar um segredo, umas informações confidenciais, vamos dizer assim, como se ele fosse um usuário. Estou tentando simplificar aqui os termos, tá? E lá no Data Lake, a gente vai fazer umas configurações para que esse usuário possa ler e escrever coisas nesse Data Lake, que é a ferramenta de armazenamento. Então eu vou te ensinar como que a gente gera essas permissões, como que a gente cria esse usuário, que é um Service Principal, e como que a gente de fato usa essas credenciais, e depois a gente vai testar a leitura e escrita desses arquivos, beleza? Se você ainda não entendeu a importância disso aqui, presta atenção. A importância é a gente ter um lugar, um Data Lake, para que você possa jogar qualquer informação lá, seja por integração, seja por upload, seja por uma API, seja buscando de um banco de dados, seja com Data Factory, seja como for, tá? Eu uso isso no meu dia a dia, eu uso o Databricks Community para eu não ter que pagar o Databricks, tá? Não que eu não goste, mas é uma forma minha de economizar. Eu sei que muitos alunos também querem saber isso. Então, beleza, vamos ver se já criou o nosso Data Lake aqui. Ele já criou e agora a gente vai começar a fazer os passos que precisa, tá? Primeiro, eu vou aqui na minha home de novo e a gente precisa criar uma coisa bem importante que é um App Registration. Então, eu vou digitar aqui App Registration. Eu já tenho alguns, mas a gente vai ter que criar um novo, tá? E esse App Registration é uma identidade, salva isso como uma identidade. Eu vou escolher um nome, então ADLS aula Databricks. Eu gosto de colocar o nome app antes, tá? E eu sei que isso aqui já tá bom, tá? Poderia fazer para outros multi-tenant. Talvez vamos deixar para esse aqui. Beleza? Vamos registrar. E o que ele vai criar? Ele vai criar um recurso aqui para nós, tá? E a gente tem uma identidade aqui. A gente precisa de um outro passo ainda, que é criar um segredo, tá? Esse segredo aqui, a gente vai... segredo, mount ADLS. Ele tem uma data de expiração. Vamos deixar 2 anos aqui. E ele vai criar esse segredo, tá? Vamos anotar isso aqui em algum lugar só para a gente não perder. Então, vamos anotar esse segredo aqui. Vamos deixar ele separado aqui em cima. E eu já volto aqui para... Pronto, só deixamos eles aqui, tá? Beleza. O que a gente fez até agora? A gente criou o App Registration e criou um segredo. Beleza. Agora a gente precisa dar permissões lá no Data Lake para esse app aqui. Então vamos fazer isso. Eu vou lá no meu Data Lake, esse aqui que eu acabei de criar. Eu vou aqui no Access Control, eu vou adicionar um Role Assignment, que é role, quer dizer um papel, uma possibilidade. Eu vou procurar por Data Blob Contributor. Storage Blob Data Contributor. Essa é a permissão, o nome da permissão. Agora eu vou escolher o membro, tá? Deixa eu clicar aqui em Manage Identity. É que eu não quero que apareça nome de aluno. Só deixa eu ver rapidão se vai aparecer ou não. Primeiro, vamos deixar isso aqui ó, copiado para a gente poder pesquisar ele, tá? Eu vou aqui Select Members. E aqui, deixa eu ver se ele vai aparecer o meu. App. Tá, não é aqui, eu vou ter que clicar aqui, ó, User Group Service Principal. Agora eu coloco selecionar membros. Não queria que aparecesse nome, edição, dá uma cortadinha ali, por favor. Minuto 9:28. Daí eu vou selecionar esse nome aqui, ó. Pronto. O que é isso aqui? Aquele App Registration que a gente criou, a gente está dando a permissão aqui no nosso Data Lake, a permissão, deixa eu dar um select, a gente está dando a permissão de Storage Blob Data Contributor para esse App Registration. Vamos fazer isso aqui. Beleza.
E agora, no passado isso aqui já era suficiente, tá? No passado a gente fazia isso aqui e já estava bom. Só que agora a gente precisa também dar permissão no container level. O que é o container? Container é o primeiro item aqui de armazenamento. A gente pode ter vários containers. A gente pode ter um como dev, pode ter um como landing zone, que eu gosto de usar isso. Então isso aqui são containers, tá? E é como se fosse uma pasta, vamos dizer assim. Vamos simplificar as coisas. Eu clico aqui e aqui eu posso criar pasta. Pasta 1, eu posso criar uma subpasta, eu posso criar outra pasta. Ou seja, é um armazenamento, tá? Só que o que acontece? Aqui nesse container, ó, no nível do container, eu também preciso fazer esse access control, tá? Na verdade, opa, containers, end zone, access control. Não, eu tenho que vir aqui em manage ACL, tá? Eu tenho que vir aqui e eu posso fazer o seguinte, eu posso tanto em default permissions, provavelmente eu tenho que fazer nos dois, na real. E aqui, de novo, eu vou selecionar esse usuário, esse app registration. Vou selecionar ele aqui, vou dar permissões de ler todas essas aqui. Vou fazer isso no default e também vou fazer aqui no access permissions. Então vou adicionar um principal aqui, de novo ele. Selecionar os tipos de permissão. Save. Beleza, com isso aqui a gente conclui esse outro passo de dar permissão no container level. E agora a gente vai ajustar o código, tá? A gente vai partir de um código que ele está pré-pronto. Olha aqui, ele está pré-pronto, só que falta a gente preencher esses 3 itens aqui e eu vou te ensinar a preencher isso, tá? Primeiro, que esses itens aqui que a gente está preenchendo, eles são variáveis que a gente vai usar aqui embaixo no código, tá? Então esse código aqui eu peguei da própria Microsoft e eu dei uma alteradinha para ele ficar mais fácil de eu utilizar isso, tá? Então eu sei que eu preciso preencher o storage account name, esse client ID, isso aqui é do ADLS, isso aqui é referente ao app registration e isso aqui é referente aos segredos do app registration, beleza? Daí tudo aqui para baixo são configurações e código que a gente precisa fazer. Então vamos lá, vou te ensinar a encontrar esses parâmetros aqui. Primeiro, storage account name, a gente vai vir aqui no nosso data lake. Deixa eu voltar aqui para ele. Esse aqui é o storage account name, que também aparece em outro lugar aqui, nas propriedades aparece. Ele aparece aqui, mas se eu for em properties, ele também vai aparecer, tá? Eu sei que esse nome aqui já funciona. Então vou voltar lá, vou colocar esse nome aqui. Agora o Client ID e o Tenant ID. O que eu vou fazer? Eu vou lá no meu App Registration, esse cara aqui. Eu vou aqui em Overview e eu vou ver o Application Client ID. Ou seja, eu vou copiar isso aqui. Vou colar aqui no Client ID. Tá? E depois a gente tem o Tenant ID. Tenant ID aparece aqui, ó. Directory Tenant ID. Vou copiar isso aqui. Vou colar aqui. O segredo a gente já pegou antes, né? Mas a gente pode fazer ele aqui, ó. A gente vem aqui em segredos. Eu tenho esse segredo aqui. Eu posso copiar ele aqui, ó. E colocar aqui, ó. Vou apagar e colocar ele. Vai ser a mesma coisa. Beleza? O que acontece, pessoal? Um ponto de atenção aqui, ó. Se você tirar um print, copiar e colar e você executar isso aqui, você vai acessar o meu Data Lake. Porque com esses 3 itens aqui, é como se eu passei o usuário e senha. Entenderam? É um segredos aqui que eu estou compartilhando. Então, existe também um cuidado que a gente tem que ter para, por exemplo, mascarar isso. E isso eu deixei aqui em cima, tá? Existe uma forma da gente
guardar os segredos do Databricks e não deixar eles explícito assim, tá? Mas para manter essa aula didática aqui, eu estou deixando explícito, você pode executar isso a primeira vez explícito, se é o seu próprio ambiente, só tenha cuidado para não sair mostrando isso aqui, tá? No final dessa aula eu vou apagar esse segredo, então mesmo que você tenha acesso a isso, não vai funcionar. Mas vamos lá, vamos seguir nossa aula e o que é o próximo passo? A gente já ajustou o código, tá na hora de criar o mount do Data Lake. Então, para isso funcionar, a gente precisa, aqui no nosso Data Lake, a gente vai montar containers, tá? Então, eu sei que eu tenho um container que se chama Landing Zone, depois a gente vai criar outros containers aqui também. Eu tenho um que se chama Dev também, vamos tentar montar ele depois, porque eu não fiz as permissões nele ainda. Vamos ver se dá certo ou não, tá? Primeiro, eu vou executar esse código aqui, e eu criei uma função, tá? E ela pega o nome do container e vai montar. Isso aqui é uma função própria do Databricks, que é para fazer esse mount. Vamos executar isso aqui agora, tá? Mount Landing Zone. Vamos ver se vai funcionar. A princípio, acho que funcionou, tá? Se eu agora executar isso aqui, mounts, eu vejo que existem alguns mounts aqui. Beleza. Aí eu tô no Databricks Community, tá? Eu só pulei um pouquinho da explicação, mas eu já tenho um cluster criado, enfim. Assista a outra aula que isso aqui vai ficar claro, tá? E o que eu vou fazer agora? Eu vou usar um comando dbutils fsls, que quer dizer list o diretório, e eu vou ver esse diretório que a gente acabou de criar. Onde é que está o nome dele? É ADLS, aula Databricks. Esse aqui, ó. A gente acabou de criar esse diretório aqui, né? A gente acabou de fazer esse mount. Se eu executar esse comando fsls, é uma forma de eu testar se eu consigo ler as informações. E aqui, ó, presta atenção nisso aqui, porque a principal razão da gente ter feito tudo isso é isso aqui, ó. Eu tenho o meu Data Lake aqui, ó. Landing Zone, beleza. Tudo que eu colocar aqui dentro está acessível para o Databricks. É isso que a gente queria desde o início. E isso aqui vai mudar o seu aprendizado, porque você pode colocar qualquer ferramenta para lançar informação aqui e você pega essa informação lá no Databricks e faz o que você quiser, tá? Isso é muito importante. Vamos lá, vamos fazer um novo diretório e aqui eu vou colocar Adventure Works. Adoro essa database. Eu vou fazer o seguinte, aqui na Adventure Works eu vou fazer o upload de uns arquivos que eu já baixei anteriormente. Eu tenho aqui vários CSVs, vou selecionar todos e vou deixar fazendo o upload, beleza? O que a gente vai ganhar com isso? A ideia é que aqui no Databricks a gente vai navegar até essa pasta aqui, Adventure Works, e quando eu executo, eu vou ver que eu estou vendo os arquivos que estão lá no meu Data Lake, eles estão chegando aqui no Databricks Community. Cara, isso aqui muda o jogo, tá? Só para vocês terem uma ideia do que isso aqui representa, se eu fizer, por exemplo, vamos ver, um Gin Employee, se eu pegar esse arquivo aqui e eu fizer esse comando, spark read.csv, aqui eu preciso passar uma option também, option header true.display. Se eu passar isso aqui, eu estou lendo aquele arquivo lá do meu Data Lake e eu vou salvar ele, eu vou ler ele aqui como uma tabela a partir do CSV. Beleza? Então isso quer dizer que você pode fazer um mini projeto a partir do Databricks Community. Beleza? O que aconteceu aqui? Talvez deve ter um encode em alguma coisa que eu não estou pegando. Ah, deve ter um option separator aqui. Option sep de separator e deve ser esse cara aqui, ó. Eu acho que esse cara aqui é o meu separator. Será que é isso?
Não era, tá, eu vou ter que, era assim. Agora, será que eu não tenho header? Enfim, eu vou ter que investigar um pouquinho mais, eu não tinha visto esses dados ainda, mas é uma forma aqui da gente ler esse CSV, tá? Bom, ignorem essa parte aqui, mas todos esses arquivos aqui que a gente subir lá para o Data Lake, a gente vai conseguir usar aqui no Databricks, tá? Eu vou fazer um teste agora. Você se lembra que eu tenho esse outro container que se chama dev. E eu não fiz permissões aqui para ele, ó. Eu não fiz aquelas permissões aqui no Manage ACL, mas ele existe. Se eu for aqui no Databricks e tentar montar agora esse container que se chama dev, vamos ver se vai funcionar ou não. Acho que funcionou. Será que é isso mesmo? Deixa eu tentar agora ler esse container dev aqui. Só deixa eu colocar alguma pasta ali dentro dele. A princípio ele funciona, tá? Mesmo sem fazer aquela outra permissão que eu tinha feito aqui, ó. É que eu já tive problema com isso antes, então eu preferi já incluir isso aqui na Landing Zone, tá? Já fiz isso aqui, ó. Mas a princípio não sei se precisa, tá? Agora tô em dúvida. Beleza. Vamos lá, continuando a nossa aula. O último teste que a gente vai fazer agora, a gente já fez o upload para o ADLS, a gente viu que dá para ler isso lá pelo Databricks. Agora é hora de gravar esse resultado como uma tabela delta. Por que eu acho isso importante? Porque quando a gente grava uma tabela delta, a gente escreve arquivos no Data Lake. E uma forma de fazer isso é aqui com o Databricks. A gente pode ler um desses arquivos. Agora eu só não sei o que tem de errado aqui nesse arquivo. Deixa eu ler algum dos CSVs, só para a gente poder fazer um teste completo. Department Group, Edit. Qual que é o separador, cara? 6.1. Será que é isso aqui o separador? É pra ser esse cara aqui, velho. Que estranho. Ah, mas isso aqui tá sem Ah, tá. Eu não sei porquê, mas tá sem o header, esse CSV que eu baixei. Então, por isso que tá aquela coluna estranha. Ele tá sem o cabeçalho. Mas, enfim, vamos ignorar isso aqui por agora. Só vamos fazer um teste bem simples, tá? A gente pode, de duas formas aqui. Eu posso salvar isso aqui num data frame, assim. E depois eu posso escrever esse arquivo em outro lugar, ó. Eu posso pegar esse mesmo caminho, def.write.formatDelta, e eu vou escrever lá na pasta dev, eu vou escrever gem_employee, tá? Olha só, agora eu estou dizendo para o Databricks, pega esse valor que a gente leu aqui do CSV, tirar esse aí. Pega esse valor que a gente leu aqui do CSV e escreve ele como formato delta, só que nesse container dev, nessa pasta dev, com o nome gem_employee. Vamos rodar isso aqui. Tá. Isso aqui tem que vir depois, ó. def.write.formatDelta.save. Isso aqui. Beleza.
quando isso aqui completar, a gente vai ver lá no Data Lake que vai surgir uns arquivos lá, tá? E isso aqui que é a ideia do escrever no Data Lake. Se a gente consegue fazer isso, a gente vai desbloquear muita coisa. Inclusive, eu vou fazer aulas que partem de um Data Lake já montado, tá? Então, se isso aqui deu certo, só para a gente fazer um double check, a gente vai voltar aqui no nosso Data Lake, a gente vai aqui no Container Dev e eu vejo que surgiu essa pasta aqui, que foi criada de fato pelo Databricks. Beleza? Então isso aqui conclui o nosso teste, tá? E só para você ver até onde que a gente pode chegar com isso, eu já preparei uma aula de SQL, que ela parte de a gente ter um Data Lake montado e os alunos aqui da Aprender Dados têm acesso a esse Data Lake montado. Só deixa eu ver se ele vai funcionar agora, tá? Porque eu andei mudando aqui as credenciais. Deixa eu ver se isso aqui vai funcionar. Deixa eu ver. Só um testezinho. Beleza. Com esse teste aqui, a gente consegue ler arquivos que estão num Data Lake. Então, por isso que tem essa importância toda aqui. E a gente vai conseguir ter uma aula completa de SQL. Isso aqui é uma outra aula que eu gravei. Tá lá na plataforma. Mas só quero mostrar para vocês um exemplo de como que a gente pode ler arquivos que estão num Data Lake, transformar eles em tabelas do formato Delta e a gente consegue usar tanto SQL quanto PySpark para fazer esse processamento de dados, tá? Então essa aula aqui está disponível lá para os alunos. Vou deixar aqui um último recado para vocês. Se você quer aprender Databricks, quer aprender engenharia de dados na Azure, quer crescer na sua carreira, considere entrar na nossa plataforma. Se ainda estiver disponível, a gente tem uma versão gratuita dela que libera algumas das aulas aqui, mas eu também convido você para ser assinante. A gente tem várias aulas preparatórias aqui para certificação, a gente tem projetos completos de ponta a ponta, a gente tem muitas aulas sobre Databricks e cada vez vai ter mais ainda. E também a gente tem os fundamentos para você que está começando a ter uma boa base, tá? Era isso que eu queria apresentar. Muito obrigado, espero que essa aula ajude você a desbloquear os seus aprendizados e isso aqui é só o começo, tá? Existe um universo todo para você explorar e eu espero que a gente consiga te ajudar. E é isso aí, te vejo nas aulas, um abraço e até mais.